O cinema é uma arte que faz as pessoas correrem alguns riscos. Assim como eu comentei na minha lista de atores que não usam dublês, os dublês eles estão lá justamente para que os atores não se machuquem. Porém, mesmo o ator não negando os dublês, às vezes acontece isso. Por isso hoje eu fiz uma lista de atores que se machucaram em cena. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de alguns atores que se machucaram em cena. Dando um adendo que esse vídeo ele não é sobre acidentes que aconteceram em filmagens. Então eu não vou falar do caso do Brandon Lee quando ele estava gravando lá O Corvo, e nem mesmo do caso do ano passado do filme do Alec Baldwin lá em que faleceu a diretora de fotografia, beleza? No mais é isso e bora pro vídeo. E vamos abrir a lista já com um combo duplo, um filme em que dois atores acabaram se ferindo nas gravações, que foi justamente no filme Guerreiro. Após voltar para casa, Tommy tem que superar os problemas que rondam seu lar. Ele ajuda seu pai a superar o problema com o alcoolismo e passa a treinar para poder participar dos campeonatos de MMA, o seu sonho. Mas por ironia do destino, a vida faz com que ele tenha de enfrentar um oponente indesejado, Brandon Conlon, seu próprio irmão. Guerreiro foi coescrito e dirigido por Gavin O'Connor, um diretor que eu acho muito bom, mas pouco aproveitado, tendo talvez como filme mais famoso o filme O Contador, que tem como protagonista o Ben Affleck. Um filme que é bem legal de ação e que pouca galera prestigia. E Guerreiro tem aquele velho molde de filmes de esporte num geral. Eu falei um pouco sobre isso na minha crítica do filme Arremessando Alto, lá do Adam Sandler, em que normalmente tem o personagem que ele tem dificuldades, o esporte ajuda ele a superar os problemas, normalmente serve até de metáfora para esses problemas e coisas do tipo. E é como eu disse, todo filme de esporte se resume àquela velha cena do filme do Rocky Balboa. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Mas essa frase ela é muito boa, né? O Rock é foda demais. Mas estamos aqui não para falar do filme em si, mas justamente de atores que se machucaram, e isso aconteceu com a dupla de protagonistas, justamente o Tom Hardy, que interpreta o protagonista, o Tommy, e também o Joe Edgerton, que é o irmão dele no filme, o Brandon Conlon. Sendo esse aqui um filme de MMA, ou seja, envolve lutas, e nesse aqui em específico em que os atores se dedicaram, lutaram e treinaram, os caras se arregaçaram todo nas gravações. Em entrevistas, o próprio diretor Gavin O'Connor declarou que durante as gravações os atores precisaram procurar atendimento médico. Isso porque o Joe Edgerton chegou a estourar o joelho, mas quem se arregaçou de vez foi o Tom Hardy. Porque entre os danos sofridos, o cara conseguiu quebrar algumas costelas e além de tudo quebrar alguns dedos das mãos e dos pés. Vale ressaltar também que alguns dos hematomas daqueles olhos fechados que os caras têm durante o filme, aquilo não era maquiagem não, cara. O que importa é que o resultado ficou bom, porque o filme ele é bem maneiro, mas uma dica aqui, gente, se preserva, tá? Agora vamos falar de um caso que ele é um pouquinho mais bizarro, mas calma que você já vai entender. Porque esse caso aconteceu justamente no filme Troia. Adaptando a lenda do cavalo de Troia, aqui nós acompanhamos a história de guerra entre Grécia e Troia, que acontece após o príncipe de Troia, Paris, se apaixonar e se juntar com sua pretendente Helena, que era prometida a Menelaus, vinculada ao exército da Grécia. Esse é um filme épico e histórico que quando eu vi no longínquo ano de 2004 no cinema, ou seja, eu tinha 9 anos, eu achei esse filme maneiríssimo. Eu lembro de me empolgar bastante, com uma história legal, personagens interessantes, lutas assim sensacionais pra mim, mas lendo algumas críticas assim, hoje em dia parece que o filme ele não era tão bom assim. Isso porque lendo algumas críticas eu vi que tem muita gente que esculacha esse filme, principalmente com as precisões históricas dele. Mas eu também vi que tem muita gente que esculacha por ele ser uma péssima adaptação da lenda do cavalo de Troia. Eu não sou especialista, não posso falar nada, mas olhando lá no Filmou, que é um site que eu uso bastante para referências e coisa do tipo, os filmes lá eles têm notas populares, ou seja, qualquer pessoa pode dar a nota, e a média desse filme lá é de 3,6 de 5. Ou seja, teoricamente é um filme acima da média. Então não
não sei opinar. Talvez se você não for nenhum especialista histórico, deve ser um filme que seja interessante de ser visto, um filme legal. Mas a questão é que nesse filme nós temos a figura histórica e mitológica do guerreiro Aquiles, que aqui foi interpretado pelo Brad Pitt. Na lenda que ao menos eu li do Aquiles, ele quando bebê foi mergulhado no rio Estige, tornando ele invulnerável em tudo que a água tocou. Porém, quando a mãe dele mergulhou ele nesse lago, ela segurava o bebê pelo calcanhar e justamente esse virou o único ponto vulnerável dele, sendo o tendão de Aquiles. Ok, maravilha, legal, mas vamos para a história aqui mesmo do ator que se machucou, e aqui é bizarro porque é daqueles casos em que a vida imita a arte. Isso porque justamente durante as gravações o Brad Pitt pulou e pousou de mau jeito, e o que aconteceu? Ele rompeu o tendão de Aquiles. Cara, na moral, isso é Deus rindo da gente. E tendão de Aquiles é uma parada séria, então após isso acontecer, as gravações ficaram paralisadas 3 meses. Eu gosto bastante dessa história, então por isso que eu contei até a lenda aqui para contextualizar tudo, então espero que você tenha gostado. E já que eu tô fazendo você adquirir cultura aqui, eu peço para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e deixa aí o seu like se você gostar do vídeo. E se você puder e quiser, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que gostam de cinema, que ajuda o canal a crescer cada vez mais, e também porque eu garanto que eles vão gostar desse conteúdo. Muito obrigado! E tamo junto. Mais um caso de acidentes no cinema que eu gosto, e essa frase ficou meio estranha. Vamos falar de Viggo Mortensen nas gravações de O Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Cara, como é Senhor dos Anéis, eu acho que eu não preciso ficar dando sinopse aqui, né? Mas essa trilogia foi escrita e dirigida por Peter Jackson, que justamente os maiores trabalhos da carreira do cara são as adaptações aqui do Senhor dos Anéis, que é um livro classicaço que inicialmente lançou como um volume único, mas que no futuro ele foi dividido em 3 partes dessa obra que a gente conhece hoje, escrita por J.R.R. Tolkien. E essa trilogia é simplesmente incrível. Eu já li O Senhor dos Anéis, os 3 livros, e eu admito que deve ter sido um trampo do cacete de adaptar isso aqui. Isso porque o universo e a narrativa do livro, ela é rica demais. Mas o que antes era considerado inadaptável, porque sim, Senhor dos Anéis era considerado impossível de se adaptar para um filme, nós temos simplesmente aqui uma trilogia impecável que se tornou um dos maiores marcos da história do cinema. Não à toa, o terceiro filme, O Retorno do Rei, é um dos únicos 3 filmes a ter 11 Oscars, que é o teto de vencedores do Oscar. Junto dele, a gente só tem o Ben-Hur de 1959 e também o Titanic. E para contextualizar toda a cena em que aconteceu esse acidente, por assim dizer, eu vou dar aqui um micro spoiler, mas você provavelmente já viu O Senhor dos Anéis, então tá tudo certo. Aliás, se você nunca viu, o que você tá fazendo aqui? Pausa esse vídeo e vai assistir. Mas em certo momento da história, os hobbits Merry e Pippin, eles são sequestrados e levados até um acampamento de orcs. O que acontece é que cavaleiros chegam lá, começam a matar todos os orcs, e aí corta a cena, a gente não sabe o que aconteceu. Sendo assim, o filme corta pro trio mais amado do Senhor dos Anéis, Legolas, Gimli e justamente o Aragorn, que estavam buscando os 2 hobbits. Eles chegam, vem aquela pilha de orcs mortos e ficam boladões porque eles julgam que justamente os hobbits que eles foram salvar morreram. E foi justamente nessa cena que aconteceu uma coisa incrível, talvez pra gente que tá vendo o filme. Justamente porque no momento de fúria ali, o Aragorn iria chutar um capacete de um orc na direção da câmera e chorar ali a morte da galera. A cena foi gravada 4 vezes, mas foi então que o Peter Jackson pensou: vamos lá, Viggo, vamos lá, grava mais uma que essa agora vai ficar pica. E foi então que o Viggo Mortensen fez mais uma vez a cena, e esse é o resultado. Até aí você deve estar pensando que a cena, pô, legal, bacana, o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque justamente quando o Viggo Mortensen chutou aquele capacete, ele quebrou 2 dedos do pé. Então esse grito de dor, meu amigo, é sincero, justamente porque o take que tá no filme é o take onde ele quebrou os dedos. Ao menos é o que dizem, né? Eu aposto que quando você viu essa cena, você tinha pensado: nossa, isso que é um ator de verdade, ele passa todas as emoções que ele precisa. E sim, o Viggo Mortensen é bom mesmo, mas ele tá bem ali naquela cena porque ele se ferrou demais. E para encerrar a lista, vamos falar de realmente o caso mais bizarraço de todos daqui. Se você achou que o caso do Brad Pitt interpretando o Aquiles tinha sido coincidência demais, é porque você não conhece o caso que eu vou falar agora, que aconteceu em A Paixão de Cristo. E cara, é a Bíblia, né? É meio bizarro. Tem sinopse? Sim, tem sim, eu escrevi aqui. A Paixão de Cristo adapta o que teriam sido as últimas 12 horas da vida de Jesus de Nazaré, indo desde sua
prisão através da traição de Judas até o julgamento feito por Pôncio Pilatos e a sua crucificação. E esse filme foi escrito e dirigido por Mel Gibson. Sim, o nosso queridíssimo Mad Max também é um baita de um diretor, tendo feito outros filmes como O Coração Valente, Apocalipto e até O Último Homem. O maluco só fez filmaço, é 100% de aproveitamento. E aqui não vamos ficar falando da persona do Mel Gibson, tá? Porque por mais que ele tenha ali um currículo recheado de polêmicas, ele é um baita profissional de cinema. E é inegável que ele, além de tudo, ele é um baita de um idealizador de projetos. Como eu disse, o cara tem 100% de aproveitamento e sendo um religioso fervoroso, o Mel Gibson ele fez algumas decisões e A Paixão de Cristo que tornou esse filme único. O filme ele é visceral, é extremamente violento e ainda tiveram as decisões do filme ser gravado em latim, aramaico e hebraico. Ou seja, não é daqueles filmes em que o personagem ali vai ficar falando inglês na tela, tá ligado? Mesmo se passando lá no Oriente Médio. E que pelo que eu vi, né, pelos cristãos mais fervorosos, ele é um filme bem fiel à história que é contada na Bíblia. Até pra mim, que não tenho apego religioso nenhum, eu acho esse filme incrível. E de verdade, o filme é sensacional, mas se você nunca viu ele e se interessou agora, dá uma pensada bem, porque é necessário ter um pouquinho de estômago ali em alguns momentos. Porque o filme ele é bem recheado ali com algumas cenas bem fortes. Mas indo justamente pro ator que se feriu durante as filmagens, temos que falar do protagonista, o ator que interpretou Jesus Cristo, que foi Jim Caviezel. Mesmo que o filme esteja retratando todos os horrores, as atrocidades que Jesus sofreu antes de morrer, a gente sabe que tudo que tá ali na tela é mentirinha, né? Será mesmo? Porque de verdade, acredite, meu amigo, o Jim Caviezel sofreu demais fazendo esse filme. Isso porque durante as gravações o cara chegou a emagrecer 15 quilos e ficou doente algumas vezes, tendo pneumonia, hipotermia, enxaqueca, e durante ali algumas cenas no fim das gravações ele teve momentos com falta de respirar. Mas calma que ainda não acabou. Isso porque durante a caminhada de Jesus com a cruz, que é uma cena que existe no filme, a cruz chegou a cair dos braços do ator, batendo na sua cabeça, e também em outro momento, enquanto ele carregava ela, ele chegou a deslocar o seu ombro. Mas como se tudo isso não bastasse, em um dos momentos de tortura de Jesus, no momento em que ele está recebendo as chicotadas, o ator realmente foi atingido, abrindo um ferimento de 35 centímetros nas suas costas. Coincidências ou não, o Jim Caviezel sofreu demais fazendo esse filme. E é meio bizarro que tenha sido justamente nesse papel. Mas se você acha que as coincidências acabaram, eu vou deixar só mais uma aqui, cara. Isso daqui é meio boladão até. Isso porque as iniciais de Jesus Cristo é o famoso JC. E as iniciais de Jim Caviezel... E também tem a curiosidade e coincidência de que quando o Jim Caviezel gravou esse filme, ele tinha 33 anos na época, que é justamente a idade em que Cristo morreu. Se você é religioso ou acredita em coincidências, essas coisas ou não, eu não sei. Mas o bagulho arrepia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver mais sugestões de lista, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo aqui pro canal também. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.